Meu nome é Alberes Bezerra, eu fiquei encarregado de trazer o conceito e os fundamentos da arbitragem no direito internacional público. Bom, inicialmente a gente pode conceituar a arbitragem do direito internacional público como uma espécie de mecanismo de solução pacífica para resolver controvérsia entre estados ou entre estados e outros sujeitos de direito internacional. É, essa arbitragem ela se baseia na aceitação voluntária das partes em resolver certas controvérsias ou certos conflitos. Também, essas partes elas precisam se submeter a disputas a um tribunal arbitral internacional, que vai decidir essas questões, essas controvérsias, essas questões com base no próprio direito internacional. A arbitragem no direito internacional público, ela se fundamenta no princípio da boa-fé, na imparcialidade e neutralidade, no consentimento das partes, na decisão vinculante e também na base jurídica e nos tratados internacionais. Então, esses 5 fundamentos, eles são a base, né, da arbitragem no direito internacional público. Tratando da imparcialidade e neutralidade, o tribunal ele é composto por árbitros escolhidos pelas próprias partes, né, garantindo um julgamento independente e técnico. Já sobre a base jurídica e os tratados internacionais, eles estão previstos em convenções como a de Haia em 1899 e 1907, além da resolução da ONU e do Tribunal Permanente de Arbitragem, o TPA, no tocante ao consentimento das partes, que é um fundamento da arbitragem do direito internacional público. A arbitragem só ocorre se houver um acordo prévio entre os estados envolvidos. E ele deve ser expresso em tratados, em convenções ou compromissos arbitrais. Sobre o princípio da boa-fé, já é autoexplicativo, os estados eles devem respeitar os compromissos de arbitrar e cumprir a decisão arbitral, conforme o princípio pacta sunt servanda. A decisão vinculante, a sentença arbitral tem força obrigatória e deve ser cumprida pelos estados envolvidos. E essa decisão vinculante ela acaba sendo um instrumento efetivo na resolução dessas disputas. A estrutura e o funcionamento dos tribunais arbitrais no direito internacional. Os tribunais arbitrais no âmbito internacional são compostos por árbitros independentes, escolhidos pelas partes envolvidas no litígio. A quantidade de árbitros é geralmente definida no acordo de arbitragem, sendo comum ter 3 árbitros, um indicado por cada parte e um presidente, escolhido em consenso entre as partes. Na sua composição, os árbitros são especialistas na matéria do litígio, garantindo decisões técnicas e imparciais. Os procedimentos são regras processuais que podem ser acordadas pelas partes ou seguir regulamentos institucionais, como os da Câmara de Comércio Internacional ou da Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional. Sobre sua flexibilidade, as audiências e prazos são adaptados conforme as necessidades do caso, promovendo uma maior eficiência. Sua confidencialidade, ao contrário dos tribunais judiciais, os procedimentos são geralmente sigilosos, protegendo informações comerciais sensíveis. Suas sentenças arbitrais são finais e vinculantes, reconhecidas e executadas em diversos países, devido à Convenção de Nova York de 1958. Olá, meu nome é Juan Arthur e eu vou falar sobre instrumentos e tratados que regulamentam a arbitragem no direito internacional. Bom, a arbitragem ela tem se consolidado como um mecanismo importante e eficiente na resolução de conflitos no direito internacional e sua regulamentação é garantida por diversos instrumentos e por diversos tratados. Nós podemos destacar inicialmente a Convenção de Nova York de 1958, que é um pilar fundamental na arbitragem internacional. E esse tratado ele tem uma eficácia na execução das sentenças arbitrais internacionais em mais de 160 países. Já outro tratado fundamental é a Convenção de Genebra de 1927, que tem como objetivo elaborar resoluções para conflitos em partes internacionais, especialmente quando fala-se de comércio global. E embora ela tenha sido substituída por outras convenções, a Convenção de Genebra é um marco histórico na regulamentação da arbitragem internacional. Bom, vale também ressaltar os regulamentos e instituições arbitrais que operam em nível internacional, como, por exemplo, a Câmara Internacional, a Câmara de Comércio Internacional e o Centro Internacional para a Resolução de Conflitos. Bom, essas instituições arbitrais, elas criam uma infraestrutura necessária para que a arbitragem internacional aconteça de forma justa e aconteça de forma eficiente.
Portanto, a arbitragem no direito internacional ela não conversa apenas com convenções e com tratados. Ela tem uma forte interação com a legislação interna dos Estados e essa legislação interna, em conversa com os tratados e com as convenções, ela pode delimitar requisitos que vai quanto à validade e execução dessas sentenças arbitrais. E também é importante destacar que o direito internacional é um campo muito dinâmico e que com o evoluir da sociedade, com o evoluir do tempo, com o evoluir das relações, nós podemos tratar de medidas de tecnologia, nós podemos também tratar de complexidade nas relações econômicas e entre outras maneiras. Tudo isso voltado quanto à arbitragem no direito internacional. A jurisprudência de arbitragem internacional evolui constantemente e é influenciada pela interação entre diferentes sistemas legais, tratados internacionais e questões de políticas públicas. Casos importantes, como eu vou mencionar em seguida, ajudam a estabelecer precedentes que moldam e aplicam também no tratados bilaterais de investimento. As questões de expropriação indireta, a cláusula de tratamento justo e equitativo, uns diferentes direitos dos investidores em questão das transnacionais. A Convenção de Nova York é um tratado internacional elaborado pela ONU que visa garantir a execução das convenções de arbitragem e das sentenças comerciais internacionais de arbitragem no território de todos os seus países signatários. A Convenção não possui o objetivo de regulamentar o procedimento de execução do laudo arbitral, deixando esse papel a critério da legislação interna de cada Estado signatário, mas também se compromete a apenas assegurar que a sentença será executada se esta estiver de conformidade com os requisitos da sua própria convenção e também da legislação interna de cada local pretendido. Por esses motivos, a Convenção desempenha um papel intrínseco para fomentar o comércio internacional, ou seja, ao certificar que as sentenças arbitrais transcendam as fronteiras e sejam reconhecidas e executadas dos seus países signatários. Estabelecida em 1923, a Corte Internacional de Arbitragem foi pioneira na arbitragem comercial internacional, tendo iniciado e liderado um movimento que culminou a adoção da Convenção de Nova York, de 1958, sobre o reconhecimento e aplicabilidade das sentenças arbitrárias e estrangeiras. Oi, meu nome é Yasmin Souza e eu vou falar um pouco sobre os desafios e as oportunidades da arbitragem no direito internacional. Então, a arbitragem oferece diversas vantagens, como a resolução mais rápida e especializada de disputas, mas também apresenta alguns desafios que devem ser observados. Primeiramente, a eficácia depende do reconhecimento e execução das sentenças arbitrais, algo que pode ser dificultado por diferentes legislações em diversos países. Outro ponto importante são os custos, que embora a arbitragem seja considerada uma alternativa eficiente, podem ser elevados, principalmente em disputas mais complexas. A escolha dos árbitros também é um fator crucial, já que a experiência deles e a imparcialidade atinge diretamente no resultado. No entanto, com o crescimento do investimento estrangeiro, a tendência é que a arbitragem seja cada vez mais adotada, principalmente por empresas que buscam evitar os riscos e a morosidade dos processos judiciais. É válido ressaltar também que a arbitragem tem se destacado com o crescimento do investimento estrangeiro, oferecendo uma alternativa mais ágil e segura, em relação aos processos judiciais tradicionais. Além disso, a busca por soluções mais rápidas e eficientes tem impulsionado a utilização de mediação como um método eficaz de resolução de conflito. A tecnologia também desempenha um papel fundamental em tudo isso, facilitando os processos, ajudando a reduzir riscos, o que torna a arbitragem ainda mais atraente com a solução para disputas.